Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos os 3 versos finais do capítulo 3 dessa primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. Nesses versos temos importantes palavras sobre a Igreja de Deus. São descrições que revelam a grandiosidade do plano maravilhoso de Deus, que nos amou de tal maneira a nos enviar Jesus Cristo para salvar-nos do pecado. Convido então você a abrir a sua Bíblia para estudarmos juntos 1 Timóteo 3, 14 até 16. E o título para esses versos é O Ministro de Deus e a Grandiosidade da Igreja. Eu repito, o Ministro de Deus e a Grandiosidade da Igreja. 1 Timóteo 3, 14, 15 e 16. Quando refletimos sobre a igreja cristã, necessitamos ter clareza de que entendemos bem todas as implicações e verdades sobre esse assunto tão importante e tão vital para todos nós. Para introduzir esse texto que trata sobre a igreja, eu gostaria que você percebesse as 7 considerações que nós faremos sobre as colocações do pastor e professor Dennis Allen. Primeiro, o que é igreja? Igreja é uma palavra que encontramos por toda parte, mas o seu significado é frequentemente ignorado e muito mal entendido. Algumas pessoas usam igreja para descrever um belo edifício no centro de uma praça, ali na cidade. Aquela igreja está na praça central, muitos dizem. Outros usam a palavra para descrever uma organização religiosa com regiões, distritos, dioceses. Uma organização que muitas vezes vai até além de um país. As definições confusas de igreja em nosso tempo muitas vezes prejudicam o significado original dessa palavra quando aplicada no Novo Testamento ao povo de Deus. Para não continuarmos nesses erros, vamos examinar então, mesmo que brevemente, o significado da palavra igreja. Segunda observação, então, é que uma pergunta surge: o que significa igreja? Nós estamos fazendo 7 considerações. O que significa igreja? Igreja é um edifício construído com blocos de cimento? Não. É um edifício construído com pedras vivas. Agora sim. Porque, se você lembrar, 1 Pedro 2,5 diz que nós somos casa espiritual, edificados para sermos sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio do Senhor Jesus. Nós somos pedras vivas. Essas pedras vivas somos eu e você. Somos chamados santos e somos membros da família de Deus. Certamente você se lembra das palavras do apóstolo Paulo: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus. Sim, nós somos família de Deus, mas somos também pedras vivas desse maravilhoso santuário edificado para a habitação do nosso Deus através do Espírito Santo. A palavra grega eclesia, traduzido como igreja, significa literalmente chamado para fora. Chamado para fora. Isso se refere a um grupo de pessoas que foi chamado para sair fora do pecado, para sair fora do mundo, para servir ao Senhor. A igreja não é um tipo de instituição ou objeto impessoal. Ela é um corpo constituído de componentes vivos. Como um organismo vivo, a igreja pode sentir medo, pode orar, pode falar e deve falar, inclusive. Pessoas que são chamadas para saírem do pecado, para não continuarem participando do mal do mundo, porque elas são santificadas, isso é, separadas por Deus, essas pessoas constituem a igreja. Deus chama o povo para deixar o mal desse mundo através da mensagem do Evangelho. Aqueles que são convertidos verdadeiramente a Cristo são chamados santos e constituem a igreja. Então, entender o conceito bíblico de igreja como um corpo de pessoas chamadas para fora do mundo, para fora do pecado, para serem santas, ajuda-nos a apreciar a riqueza da descrição de Paulo, quando ele diz igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Veja bem, Jesus não morreu para comprar terra, para comprar tijolos, para comprar pedras. Jesus não morreu para comprar edifícios, nem para estabelecer alguma instituição. Ele morreu para comprar almas dos homens e mulheres que estavam mortos nos seus delitos e pecados, mas que agora têm salvação e esperança da vida eterna.
Uma outra consideração, em terceiro lugar, a igreja pode ser universal ou a igreja pode ser local. E é importante nós entendermos essa diferenciação, porque algumas vezes a palavra de Deus usa a palavra igreja no sentido universal, isto é, para falar de todo o povo que pertence a Cristo, não importa onde ele possa estar. Jesus falou da igreja desse modo quando ele se dirigiu a Pedro. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não estava falando sobre uma igreja local, mas a minha igreja total, em todo o planeta Terra. Ele não estava falando apenas de uma congregação local, nem estava falando de uma organização ou instituição mundial. Ele estava falando de pessoas, isso é, pedras vivas, construídas sobre ele mesmo, Jesus, o fundamento sólido. Paulo falou da igreja nesse mesmo sentido universal, quando escreveu: Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo, conforme Efésios 5:23. Jesus é a cabeça sobre todos aqueles que o servem, todos aqueles que foram lavados e purificados dos seus pecados. Mas, mesmo tendo esse significado mais abrangente, frequentemente a palavra igreja também é usada no Novo Testamento para descrever uma congregação local ou assembleia dos santos. Por exemplo, temos essa expressão que Jesus quem usou primeiramente. Ele disse o seguinte: e se ele não os atender, falando de alguém que estava errado, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Você deve se lembrar dessa passagem, está lá em Mateus 18:17. Paulo também usou a palavra igreja para se referir a um grupo de cristãos de determinado local. Por exemplo, em Romanos 16:5, saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Ou então, ao se dirigir aos coríntios, ele o fez especificamente: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. 1 Coríntios 1:2. Então, igrejas locais são o resultado da pregação do Evangelho. Quando as pessoas obedecem à palavra e se tornam cristãs, elas começam a se reunir com outros irmãos na fé. Agora, aonde? Num determinado local, numa comunidade, num bairro, numa cidade, plenamente identificado, no nosso caso aqui no Brasil, com CEP, com endereço, com número de rua. Portanto, temos que considerar esses dois aspectos. A igreja pode ser universal, mas a igreja também pode ser local. Uma quarta observação: a igreja é um organismo e não uma organização. A pergunta que se faz é: a igreja é uma organização? Muitas pessoas têm a noção errada de que a igreja é uma organização ou uma instituição independente do povo que compõe a igreja. Mas sinto muito se você tem esse conceito. Esse não é o conceito bíblico de igreja. Jesus não morreu para estabelecer uma instituição, mas ele morreu para salvar o povo dos seus pecados. Jesus e o Pai não habitam numa organização, mas no povo que os obedece, que aceitou a Cristo, no povo cristão. Em vez de falar de uma organização, a Bíblia descreve a igreja como um corpo composto de membros vivos. Esses membros do corpo são blocos ou pedras usadas na construção daquele templo espiritual. Uma igreja local consiste de cristãos que se reúnem num corpo local. Eles podem ser identificados e contados. A Igreja Universal consiste de todos os discípulos de Cristo, de todas as épocas e em todos os lugares. Nenhum homem é capaz de identificar e contar todos os membros desse corpo universal. Tentativas de contar todos os verdadeiros cristãos em uma nação ou até no mundo ilustram a falta de entendimento e até a ignorância de alguns homens. Somente Deus pode contar e identificar aqueles que são seus arrolados no céu, conforme diz o autor de Hebreus, capítulo 12, versículo 23. Uma quinta consideração é que, na Bíblia, nós temos algumas descrições desta igreja que pertence a Jesus.
Frequentemente, as descrições da igreja no Novo Testamento mostram a relação que existe entre o Senhor e a sua igreja. A igreja pertence a Deus e frequentemente é chamada Igreja de Deus. Jesus derramou seu sangue para comprar a igreja, portanto, Paulo fala de igrejas de Cristo. E Jesus falou da sua própria igreja quando ele disse para Pedro: eu edificarei a minha igreja. O povo de Deus pode ser corretamente descrito como a igreja dos primogênitos, arrolados no céu, conforme acabamos de falar na referência a Hebreus 12, 23. Uma sexta consideração é: qual é o significado das descrições bíblicas mais comuns relativas à igreja? O que significam essas palavras, essas figuras que descrevem a igreja? Primeiramente, corpo de Cristo. Assim como o corpo humano não pode sobreviver separado da cabeça, não podemos viver sem a nossa cabeça, isto é, o Senhor Jesus Cristo. Nós, todos os discípulos de Jesus, somos membros desse corpo. Uma outra descrição é o reino de Deus ou o reino dos céus. A ideia de reino ressalta a posição da autoridade do rei. E o nosso rei é Jesus. O reino de Jesus Cristo não é desse mundo. Lembre-se quando ele falou para Pilatos isso daí. Em vez de ser uma entidade política e mundana, a igreja é um reino espiritual assentado no caráter santo de Deus. Podemos entrar no reino somente quando formos transformados espiritualmente. Só podemos entrar nesse reino mediante o arrependimento e a fé, conforme a pregação do próprio Senhor Jesus em Marcos 1, 14 e 15. Como servos, então, do rei, temos que desenvolver as características espirituais do nosso rei, do rei Jesus. Uma terceira figura que a Bíblia usa, e exatamente nesse texto que estamos estudando hoje, para descrever os cristãos, é a casa de Deus. A casa de Deus não é um edifício material, mas é o santuário e a habitação do Senhor, do Deus vivo. É um edifício espiritual. Também a Bíblia usa a figura do rebanho de Deus, porque Jesus é o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. As ovelhas ouvem a sua voz e o seguem para receber a vida eterna. E em quinto lugar, nós somos chamados também de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, conforme nos diz Pedro lá no capítulo 2, versículo 9 da sua primeira carta, com uma finalidade exclusiva de anunciar as maravilhas de Deus, que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Com que finalidade? Para mostrar às pessoas que temos uma luz, um caminho seguro a seguir. Uma última consideração é que a igreja, com seus nomes humanos, podem causar divisões. Veja bem, a divisão religiosa, a divisão denominacional, na verdade, é até alguma coisa um pouco triste. Muitas pessoas estão confusas no mundo com muitos nomes diferentes de igrejas. Alguns desses nomes honram certos homens, enquanto outros ressaltam pontos doutrinários específicos. A unidade dos salvos é baseada no nome e na doutrina de Cristo. Devemos então fazer tudo pela autoridade de Jesus ou em nome de Jesus. Temos que lembrar sempre que não há salvação em nenhum outro nome. Esta unidade é possível somente quando falamos e pensamos a mesma coisa, que é a doutrina de Cristo, a sã doutrina. Quando os homens começam a seguir outros homens, perdem a unidade com Cristo e com seu povo. Divisões e contendas acontecem na igreja, muitas vezes porque algumas pessoas se identificam somente com nomes humanos. A igreja do pastor tal, a igreja do fulano de tal, a igreja do profeta tal. Paulo argumentou que deveríamos nos identificar somente com o Senhor a quem servimos, com o Rei Jesus. Jesus foi crucificado por nós e nós somos batizados em nome de quem? Do pastor tal? Do profeta tal? Do apóstolo tal? Não, nós somos batizados em nome de Jesus. Portanto, só Ele merece a nossa dedicação e honra. Os verdadeiros seguidores de Deus são parte da igreja que pertence a Jesus. Querido amigo, quando contemplamos e refletimos sobre esses aspectos importantes
da Igreja de Deus, além de agradecermos por fazermos parte dessa família maravilhosa, temos que estar atentos também para o nosso relacionamento com esse povo tão querido e amado do Senhor. Observando então atentamente o contexto, podemos notar que, tendo Paulo deixado Timóteo em Éfeso, o apóstolo, nessa carta, lhe informa do desejo de visitá-lo. Quando fosse a Éfeso se confraternizar com seu filho na fé, certamente ele verificaria também como ia indo a vida da igreja, como ela estava sendo desenvolvida, porque ele tinha inaugurado, ele tinha fundado em nome de Jesus essa igreja lá em Éfeso. Pressentindo então que a sua visita demoraria um pouco mais, ele deu instruções claras a Timóteo de como ele deveria agir enquanto ele não chegasse. Vale a pena então refletir sobre um detalhe importante que às vezes passa desapercebido por todos nós. Essas orientações apostólicas foram registradas e assim nós temos condições de edificar a igreja conforme esses ensinos originais. Você já imaginou se as instruções relativas à doutrina, à ética, à unidade e à missão da igreja tivessem sido dadas apenas sob forma oral para a igreja? Nós teríamos ficado com um lapso, nós teríamos ficado sem coisas importantes. Isso seria como se fosse um viajante sem um mapa. Mas pelo fato dessas instruções terem sido registradas, sabemos qual é a maneira de nos conduzir em relação à igreja. E nesse texto, Paulo usa 3 descrições para nos fazer entender a maneira correta de nos relacionarmos com a igreja. Por isso, o princípio que extraímos do texto é o seguinte: todo cristão, ministro de Deus, é desafiado a tratar com coerência a igreja de Deus devido ao seu caráter divino. Eu repito, todo cristão, ministro de Deus, é desafiado a tratar com coerência a igreja de Deus devido ao seu caráter divino. E nesses versos, então, nós vamos encontrar 3 descrições desta igreja tão especial, a igreja de Jesus. Na primeira descrição, identificamos a igreja como pertencente ao Deus vivo. Veja o versículo 15. A igreja tem origem em Deus. A igreja é de Deus, pois ele comprou com seu próprio sangue. A igreja de Deus e tem por base a nova aliança forjada e estabelecida em Jesus Cristo. Na segunda descrição, identificamos a igreja caracterizada de um modo especial, ainda no versículo 15. A igreja é identificada, caracterizada como casa de Deus, com 2 significados. Casa como edifício, templo habitado por Deus pelo Espírito Santo. E casa como família de Deus. Todos os cristãos, todos nós somos membros dessa família. Mas a igreja também é caracterizada como a igreja do Deus vivo, em contraste com os ídolos mortos, pois Deus não é Deus de mortos. Somos uma morada de Deus, o santuário do Deus vivo. A igreja também é caracterizada como coluna e baluarte da verdade. A igreja é responsável por manter firme a verdade contra as investidas heréticas e contra a incredulidade. A igreja, que somos nós, é sustentada por Jesus Cristo, que é a verdade, e essa verdade deve ser anunciada. E, finalmente, em terceiro e último lugar, na descrição desta igreja, identificamos a própria igreja como proclamadora do mistério da piedade. Veja o versículo 16. Afinal, o que é esse mistério da piedade tantas vezes repetidas nessa carta? É a mensagem que estiver oculta pelas gerações, agora plenamente revelada. Isso é, Jesus em nós. E todos nós somos uma só família. Isso é, gentios e judeus. Mas qual é o conteúdo desse mistério? É um triplo contraste para mostrar-nos Jesus, o mistério revelado. Jesus encarnado e Jesus justificado no Espírito. O segundo ponto desse contraste, Jesus contemplado por anjos e Jesus proclamado entre os homens. E o terceiro item desse contraste, Jesus crido no mundo porque foi proclamado pela igreja e Jesus exaltado, recebido em glória. Esse mistério produz piedade, devoção,
condições de nos relacionarmos com Deus que originou a igreja. Querido amigo, se você pertence à igreja, pense como você tem tratado a igreja. E se você ainda não pertence à igreja, creia que você pode pertencer a essa família aceitando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Que Deus nos abençoe a todos. Um grande abraço e até o próximo programa.